Minha diretoria, o Flamengo está falando em Daniel Alves. Que loucura, eu tenho algumas informações de que de fato o Flamengo chegou lá para um valor. Falou, Daniel, se quiser jogar por isso, né? Temos. Se não quiser mais do que isso, é um salário razoavelmente bem menor que o de São Paulo e aceitável para o Daniel. Hoje ele só pode jogar no Brasil praticamente, né, e tal. E aguardemos cenas dos próximos capítulos. Mas tudo isso envolve uma série de outras questões. Então, primeira questão. O Daniel Alves do São Paulo vai jogar no Flamengo? Dificilmente. Por quê? Porque o Daniel Alves do São Paulo, ele era o dono da porra toda, né? Ele era a única estrela que tinha no time. Ele era um jogador que estava sem receber o salário dele, que ele podia fazer as coisas do jeito dele, mandar e desmandar e tal, e ele não vai fazer isso no Flamengo, porque quando ele chegar lá, ele vai encontrar o que ele sempre encontrou na vida dele, num patamar inferior, claro, nós estamos falando do Brasil, mas ele vai encontrar jogadores consagrados, um time vencedor, uma série de jogadores do lado dele que também são jogadores de seleção brasileira, e portanto o Daniel Alves jamais, nem passa pela cabeça dele, que ele vai chegar no Flamengo e fazer tudo do jeito dele cagar e andar, porque no Flamengo ele não vai ser a celebridade que na cabeça dele, inclusive, né, já tem uma declaração dele muito infeliz sobre isso, onde ele estaria dando visibilidade ao Flamengo, alguma coisa assim. Na cabeça dele isso não vai funcionar desse jeito. Ele vai entender que no Flamengo ele é uma parte de uma engrenagem que muito provavelmente vai terminar essa temporada com alguns títulos, talvez todos. Talvez nenhum, mas é muito provável que o Flamengo esteja pelo menos disputando ali na decisão, ou ponto a ponto, Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. E eu não digo isso só em virtude do que a gente está vendo como tabela de campeonato, como perspectiva, não é isso, não. É porque realmente o que o Flamengo está apresentando, esse é outro ponto que eu preciso tocar aqui, é absolutamente surreal. Talvez a gente não tenha a dimensão, talvez isso não dure e a gente não precise ter a dimensão. O futebol ele é absolutamente dinâmico, mas nesse momento o que o Flamengo está fazendo é absolutamente surreal. E isso tem impacto no futebol brasileiro de maneira geral. O que está acontecendo? O Flamengo não está jogando com o Santos na Vila e arrancando 1-0. O Flamengo não está arrancando 1-0 do Palmeiras, o Flamengo não está empatando com o Corinthians fora e ganhando em casa. O Flamengo está goleando o Grêmio, Corinthians, Santos, Palmeiras não chega a ser uma goleada, mas 3-1, um puta de um resultado, com desfalques, fora de casa. Então, assim, claro que, vamos ser práticos, claro que com o público no estádio esses resultados não seriam esses. Óbvio que não seria. Mas ainda que sem o público, é um resultado assustador, né? Você golear os principais clubes do Brasil fora da sua casa, onde em tese ele tem o domínio e tal, porra, são resultados muito, muito, muito atípicos na história do futebol brasileiro. Se você for buscar isso, eu não estudei isso a fundo, mas talvez o Santos do Pelé, talvez, por exemplo, meu São Paulo, quando teve aquele momento de 92, 91, 92, até 94, não era comum o São Paulo pegar o Flamengo no Maracanã e enfiar 4-0. Não é normal o São Paulo pegar o Grêmio e bater 4-0 lá em Porto Alegre. Esses resultados não existem, ou não existiam. E agora, numa nova ordem do futebol mundial, onde o dinheiro dita quase que absolutamente tudo, né? Dita toda não só a sua força em campo, mas também a tua força política, né? Que o Flamengo claramente tem muita. Tudo isso coloca o Flamengo num patamar muito, muito acima dos outros. O Atlético Mineiro tem um time para ganhar do Flamengo, tem um time para fazer um jogo com o Flamengo, tem um time que pode ganhar do Flamengo. Melhor que o Flamengo? Não é. Não é. O que não impede o Galo de ganhar os jogos. Isso é outra parada, né? Estou falando que na teoria o Flamengo tem um time muito superior, está tendo resultados inacreditáveis, muito acima do convencional, que vai gerar duas coisas, a ruim e a boa. A ruim, o torcedor do Flamengo vai acreditar nisso como uma verdade convencional. E isso, uma hora ou outra, obviamente vai custar mais caro, porque isso não é o normal, isso é uma aberração. Isso é uma coisa que acontece de anos em anos. O Flamengo achou um time, como eu disse na época do Jesus, que é um cometa Harley. Tudo se encaixou, elenco, jogadores, diretoria, tudo encaixou. E aquele time do Flamengo ainda existe, trocou 2 peças, mas ainda existe, né? E esse time do Flamengo ele vai se reforçando e tal, e esse período do Flamengo ele tende a durar ainda mais 1 ou 2 anos, pelo menos. Depois disso haverá uma natural entre-safra, que é o que sempre aconteceu historicamente no planeta. Então o Flamengo não deve ser uma exceção a isso. Nessa entre-safra, talvez o torcedor do Flamengo vai reagir muito mal, por não compreender que o time dele é capaz de bater todo mundo o tempo inteiro. Então, esse é o lado que o flamenguista tem que não ser o São Paulino de 2008, 2009, que foi muito parte de onde se destruiu muito do São Paulo, nessa megalomania de achar que não, só eu e o São Paulo está onde está hoje, exatamente porque ganhou tudo e após ganhar tudo, acreditou que aquele era o normal. Então, se o flamenguista entrar nessa pilha, acreditar nisso, ele vai também ter problemas amanhã ao acreditar nisso. O outro lado é o Flamengo criar uma tendência de desnivelamento muito grande. E a partir do momento que o Flamengo vai lá e, não, vem aqui Daniel Alves, sobrou o Daniel Alves, ele contrata.
Sobrou fulano, ele contrata. Ele vai lá no Manchester, fala, você tá na reserva, vem, quer que eu pegue você. O Flamengo vai para um patamar de montagem de time onde os outros clubes do Brasil vão ter que exercer metodologias de gestão igual a do Palmeiras e do Galo, que é de ter alguém por trás disso, contratando, pagando, revendendo e reganhando em cima. Que é quase que a ideia de que vender o clube. Não é isso, o clube ainda é do clube. Mas, na verdade, tem um dono do futebol. Né? E é a tal da cogestão que a gente já demonizou várias vezes, mas nós demonizamos muito mais por acordos mal feitos, por gente que a gente não sabia e era desonesta, como, por exemplo, o pessoal lá que fez acordo aí com o Corinthians um tempo atrás e tal. A gente não sabe quem são as pessoas, né? A gente descobre na medida que as denúncias vão surgindo e tal. E aí se descobriu que a parceria não era boa. O Palmeiras e o Parmalat foi excelente pro Palmeiras, o Palmeiras não fez uso disso. O Palmeiras ganhou os títulos, mas ele não fez uso para ele ter amanhã. O Fluminense e o Unimed foi do caralho pro Fluminense. Resultado, o Fluminense não construiu nada em cima disso. Incompetência do clube. Não tem nada a ver com a gestão. Então hoje o Atlético Mineiro tem uma gestão ali que tem um parceiro e esse parceiro tá ali ajudando o Fluminense. O Galo tem um estádio. E esse estádio vai ficar ali. Como o Palmeiras também tem um estádio que é dele. Né? Como o Grêmio também tem um estádio hoje que é dele. E isso tudo é você usar o fato de estar ganhando o dinheiro juntamente com esse parceiro, mesmo que ele seja o cara que vai trazer o jogador, vender o jogador e botar no bolso, você está criando uma estrutura para você gerar novos jogadores e você também ganhar dinheiro. Então o Flamengo abre hoje uma tendência que é o seguinte, na medida que isso durar, já está desde 2009, isso dura mais 1 ou 2 anos, e deve durar mais 1 ou 2 anos, porque esse time do Flamengo vai repondo e ele não é tão velho assim, você vai tendo em outros clubes a normatização. Ih, rapaz! Vai se tornando normal, né, a normatização dessa gestão de um cara de fora, de uma empresa de fora, estar ali falando, não, deixa o futebol comigo, eu pago, eu banco, eu contrato, e quando vender é meu, eu sou praticamente o dono do futebol, mas eu vou te dar uma condição de disputar com aquele time. Por quê? Porque é assim que funciona o mercado, né? Quando tem, se você tem uma rua com 10 padarias e uma padaria começa a vender muito melhor do que os outros, todo mundo começa a se tocar ou fechar. Clube de futebol não vai fechar. Então, em algum momento vai vir alguns interessados de outros lados falando, não, peraí, eu quero estar aqui, eu quero participar disso aqui, eu quero tal. E aí vão surgir esses novos modelos de gestão que já temos em Palmeiras e Atlético Mineiro e o Flamengo, por mérito, por diretoria anterior que organizou tudo e por ter uma torcida do tamanho que tem, conseguiu transformar isso em resultados e time. O Atlético está no mesmo caminho, o Palmeiras também já conquistou seus títulos e tende a conquistar mais nos próximos anos. E esses são os 3 times, não curiosamente, 2 times estão com um modelo de gestão muito parecida, e esse terceiro, que é o Flamengo, ele tem uma possibilidade muito grande e de muito maior alcance de receita do que os outros. Então, este momento do Flamengo é especial. Não acho que o Daniel Alves vai fazer no Flamengo o que ele fez no São Paulo, também não acho que ele vai jogar no Flamengo que ele já jogou um dia. Esquece isso. Mas acho que a grande chance do Daniel jogar a Copa é estar dentro de uma engrenagem que funciona pra caralho. Então pro Daniel é do caralho pro Flamengo. Né? Se eu fosse Flamengo por 1,5 milhão eu não pegaria. Por 500, 600 conto? Beleza. Agora, pelo que ele foi valer no São Paulo, nem pensar. E é isso, gente. Valeu! Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente. Como eu sou da mocidade independente, vamos mostrar. Mostrando